uma pequena vila ao pé de montanhas imponentes, a neblina da manhã envolvia as casas de pedra como um cobertor pesado, enquanto a chuva caía incessantemente, lavando a terra e trazendo um ar frio e melancólico. A cada gota que batia no solo, um lamento parecia ecoar na alma de Eloá, uma jovem que havia perdido tudo de mais precioso em um instante cruel de destino. Seu olhar distante refletia o vazio que a acompanhava desde a noite em que um acidente de carro tirara a vida de seu irmão, Lucas, com quem compartilhava risadas, segredos e sonhos. A casa onde havia crescido, uma vez vibrante e acolhedora, agora se tornara um símbolo da devastação. O quadro na parede, com um sorriso radiante de Lucas, parecia zombar de sua dor. Eloá passava os dias vagando pelos cômodos, agarrando-se a lembranças que escorriam como areia entre seus dedos. A casa vazia sussurrava histórias de um passado feliz, mas havia um cheiro de tristeza tão intenso que se tornava quase palpável, como se a própria estrutura estivesse em luto. A chuva que caía pesadamente do lado de fora não a atraía para o mundo exterior. Em vez disso, tornava-se uma cadeia invisível que aprisionava nesse espaço de desespero. Eloá frequentemente se sentava à janela, observando as pequenas gotículas se acumularem nos parapeitos, perguntando-se se a vida sempre seria assim, um reflexo da tempestade que a ensombrecia. Certa manhã, enquanto seus pensamentos mergulhavam mais fundo na dor, um som peculiar e envolvente rompeu o silêncio sombrio. Era um leve tilintar, quase como um canto distante. Ela levantou a cabeça, os olhos arregalados de curiosidade. O que poderia gerar tal melodia em meio ao turbilhão da chuva? Eloá hesitou, a dor no coração lutando contra o impulso de descobrir a fonte daquela música. A ideia de encontrar algo ou alguém que pudesse oferecer consolo a fazia sentir um lampejo de esperança e medo ao mesmo tempo. Poderia aquele som ter o poder de aliviar sua solidão? Ou seria apenas um eco cruel que a faria lembrar ainda mais da ausência de seu irmão? Movida por uma força maior, Eloá decidiu deixar o abrigo do seu mundo fechado e adentrar a chuva. Cada passo em direção à porta foi como romper uma barreira invisível que a mantinha prisioneira em sua dor. Assim que seus pés tocaram o chão molhado, a realidade a envolveu em seu manto incógnita. O frio da água a despertou, e por um instante tudo pareceu se acalmar. A melodia que a atraiu ecoava levemente através do vento. O que era aquela música? Com sua mente cheia de perguntas e seu coração pulsando de expectativa, Eloá começou a caminhar em direção a um futuro incerto, ainda que temerosa do que poderia encontrar. Era a primeira vez em meses que ela se movia em direção a algo fora da imensidão de sua tristeza. E com essa simplicidade, a vida parecia um pouco menos pesada, um pouco mais suportável, como se a esperança pudesse ainda existir debaixo daquelas nuvens escuras. Mas enquanto se afastava lentamente da casa, uma sombra surgiu à sua frente, dissolvendo a fragilidade daquela esperança momentânea. Alguém a observava. Itatibiu, encontro e conexão humana. Eloá parou instantaneamente, o coração acelerado em seu peito. À sua frente, em meio à cortina de chuva, uma figura emergiu como uma aparição. Um homem de estatura mediana, com cabelos bagunçados e olhos intensos que pareciam carregar a sabedoria de muitas tempestades. Ele estava encharcado, mas não parecia se importar com a chuva que chicoteava seu rosto. Um sorriso gentil, quase tímido, surgiu entre os lábios franzidos. Você estava seguindo a música, não estava? Ele perguntou, sua voz suave como o sussurro da brisa que passava. A curiosidade em seu tom contrastava com a tristeza que pairava no ar. Eloá hesitou. Aquela pergunta desencadeou um redemoinho de sentimentos dentro dela. O que poderia um estranho saber da dor que ela carregava? E se esse encontro
apenas a arrastasse de volta para as profundezas do desespero. Mas havia algo em sua presença que parecia dissipar um pouco da neblina que a cobria. Começou ela, antes de finalmente encontrar a força para responder. Eu escutei a música. Um olhar cintilante de compreensão passou pelo rosto do homem. Ele deu um passo à frente, talvez percebendo que a proximidade poderia oferecer uma conexão mais profunda, e a chuva continuava sua sinfonia ao redor. Meu nome é Nuno. Eu costumo tocar na marquise daquela loja, mas hoje a chuva me atraiu para aqui. Ele gesticulou em direção a um pequeno espaço coberto, onde uma figura de violão estava quase desaparecendo sob o seu manto de água. E pelo jeito, também atraiu você. Eloá sentiu uma rápida conexão com aquele estranho. Uma onda de vulnerabilidade fez seu coração pulsar mais forte. Ele parecia tão distinto e diferente de tudo que conhecia, mas ao mesmo tempo tão familiar. Havia uma melodia em sua alma que ressoava com a dela. Sem perceber, seus medos começaram a se dissolver na companhia dele. Ela respirou fundo, ponderando. Estou perdida. A música parecia ter algo que eu não sentia há muito tempo. Nuno a observou atentamente, sua expressão se tornando mais profunda. Havia algo em seus olhos que apontava para uma compreensão silenciosa, como se ele também carregasse a dor de suas próprias tempestades. Entendo. A música sempre teve um jeito único de nos encontrar, mesmo nas horas mais difíceis. Ele fez uma pausa, um sorriso triste trazendo mais calor à sua expressão. Existe um lado bom em toda tempestade. Ela sempre passa. Eloá sentiu lágrimas se acumularem em seus olhos. Aquela afirmação, simples e direta, parecia um vislumbre de esperança no meio de sua dor. Você também está perdido? A pergunta escapuliu de sua boca, carregada de uma empatia incontrolável. Nuno desviou o olhar por um momento, absorvendo a intensidade da chuva. Talvez eu também esteja. Ele respondeu finalmente, com uma sinceridade que reverberou nas profundezas de Eloá. Mas encontrei a música como um refúgio, um jeito de não me deixar afundar. Nesse instante, uma conexão inexplicável formou-se entre os dois. Eloá estava longe de ser a única pessoa que enfrentava a solidão. Era como se, naquele momento, as tempestades de suas vidas se entrelaçassem em uma dança de tristeza e desejo de superação. Eu nunca pensei em tocar para alguém além de mim mesma, disse ela, ainda hesitante. Nunca pensei que uma música pudesse fazer alguém se sentir menos sozinho. Às vezes, é isso que precisamos. Ele olhou diretamente nos olhos dela, como se estivesse alcançando seu coração. Viver entre melodias que ressoem juntos e ajudem a iluminar a escuridão. Eloá mal sabia o quanto aquelas palavras a impactariam. Uma leve esperança começava a brotar dentro dela, como uma flor lutando para surgir sob a tempestade. Mas uma parte dela ainda estava assombrada pelas memórias de seu passado. O eco do riso de seu irmão ainda parecia ressoar em seus ouvidos, e a dor da perda a puxava de volta a cada instante. Sendo assim, talvez você possa tocar para mim agora, ela disse, um pouco mais confidente. Nuno hesitou por um breve instante, mas então um brilho de determinação cruzou seu rosto. Ele afastou a água do violão, segurando-o firmemente e começando a tocar. A melodia que ecoou não era só música, era o consolo de um pai, a presença de um amigo, o carinho de um amante perdido. Eloá fechou os olhos e permitiu que a melodia penetrasse em seu ser, como se a água à sua volta se transformasse em um abraço caloroso. Mas, enquanto as ondas da música envolviam sua alma, um som súbito e estrondoso irrompeu ao seu redor. Um trovão ressoou alto e imponente, seguido de um clarão nos céus. Um momento mágico imediatamente se dissolveu na realidade opressora da tempestade. Eloá abriu os olhos,
lembrando-se da vulnerabilidade que compartilhava. O céu parecia escurecer ainda mais, e a tensão trouxe de volta o peso de seus lamentos. Ela olhou para Nuno, percebendo que aquela conexão podia rapidamente se desvanecer como folhas ao vento. Precisamos entrar, disse ela, tentando ignorar a sensação de desespero que a ameaçava. Ele assentiu e juntos correram em direção à marquise, buscando abrigo dos delírios da tempestade, sem saber que essa primeira troca havia plantado uma semente, uma pequena centelha de que algo belo poderia crescer em meio à tragédia. Mas ao mesmo tempo, uma sombra surgia nas profundezas do coração de Eloá, questionando se ela estava pronta para permitir que alguém entrasse em sua vida novamente. Fim do bloco 2. A tempestade rugia, suas gotas pesadas tamborilando contra o telhado da marquise, criando um contraste agudo com a música que ainda ecoava nos corações de Eloá e Nuno. No abrigo temporário, a tensão da conexão que haviam desenvolvido começava a se misturar à dúvida e ao medo. Eloá prendeu a respiração, sentindo a fragilidade daquele momento, temendo que a barreira que erguera ao longo dos anos pudesse retomar seu domínio. O que você faz aqui? Nuno quebrou o silêncio, sua voz hesitante pela primeira vez. Havia um questionamento que precisava ser feito. Por que você parecia tão distante antes? Eloá desceu os olhos, o peso de sua dor ainda tão fresco. As palavras do passado sussurravam em sua mente, lembrando-a da perda insuportável que a havia aprisionado. Agora, enquanto Nuno a olhava como um desconhecido, a sensação de vulnerabilidade tomava conta dela. Começou ela, mas as palavras se perderam na tempestade como folhas ao vento. Do lado de fora, a força da chuva parecia replicar o turbilhão dentro de seu coração. Eloá levantou a cabeça, os olhos encontrando os de Nuno, buscando a confiança que parecia tanto distante. Havia um dilema que a consumia: ajudaria Nuno e se permitindo ser ajudada, ou deixar-se envolver pelo medo de uma nova dor. Aos poucos, o silêncio se transformou em um diálogo interno, com Eloá confrontando sua própria resistência. O calor humano dele, mesmo em sua insegurança, parecia desafiar a frieza do passado, e antes que ela pudesse perceber, Nuno se aproximou, a mão estendida em um gesto que parecia pequeno, mas recheado de significado. Eu não quero forçar você a se abrir, ele murmurou, sua voz quase perdida na tempestade. Só quero saber se você está bem. A fragilidade de suas palavras fez o peito de Eloá apertar. Uma onda de compaixão a envolvia, mas a dúvida ainda pairava sobre ela como as nuvens escuras. Ao olhar pela janela da marquise, notou relâmpagos cortando o céu, como se o próprio universo estivesse debatendo se o sol voltaria a brilhar. Uma parte de sua alma ansiava por aquela luz novamente, por um novo começo, enquanto outra parte permanecia ancorada na dor. Não sei se estou pronta, ela disse finalmente, a voz quase um sussurro. É difícil deixar alguém entrar novamente. Nuno, ao ouvir isso, respirou fundo, como se tivesse recebido uma transição de peso nas palavras dela. Se tem uma coisa que aprendi nos meus próprios desafios, é que nunca sabemos como o amor pode surgir, mesmo nas situações mais inesperadas. Ouvindo sua resposta, Eloá se sentiu envolta por uma corrente de entendimento. Era verdade, nenhum amor se formava sem correr o risco da dor, mas e se pudesse ser diferente desta vez? Essa esperança era o que a tornava vulnerável e, ao mesmo tempo, a atraía para Nuno de uma forma que ela não podia mais ignorar. Aquele alproar dentro dela se transformou em um desejo genuíno de se abrir, mas quando ela olhou novamente para o céu, o trovão fez suas emoções aflorarem ali mesmo. Justamente quando pensava que o caos a privaria de uma nova chance, um leve brilho atravessou a escuridão. Nuno, lá,
aguardando como uma âncora, a instigava a dar o próximo passo. Com um gesto hesitante, Eloá alcançou a mão dele e, em um lampejo, soube que aquela era uma decisão que mudaria o curso de suas vidas. Mas antes que pudesse articular qualquer outra palavra, um estrondo ensurdecedor interrompeu seus pensamentos. Uma tempestade mais intensa parecia se formar fora da marquise, e uma pressão densa envolveu a sala, anunciando que seu mundo conhecido estava prestes a mudar. Ela se virou para Nuno e, nas profundezas de seus olhos, viu um reflexo de suas próprias dúvidas. "O que fazemos agora?" ela perguntou, um misto de medo e expectativa. E, enquanto a tempestade rugia, sua jornada começou a se moldar. A conexão que havia começado a florescer poderia ser capaz de resistir não apenas à tumultuada tempestade externa, mas também às tempestades internas que as duas almas, tão feridas, tinham que enfrentar. Eloá sabia que a porta do seu coração poderia não estar pronta para abrir, mas ao menos a ideia de uma nova esperança havia começado a brotar, tornando-se um farol em meio à escuridão. As perguntas sobre o futuro se tornaram ecos no ar instável, mas antes que pudessem se dissipar, algo inesperado e doloroso a fez hesitar. Como ela poderia lidar com o futuro se seu passado ainda gritava por atenção? Certamente, a mágoa não se dissiparia tão facilmente. Fim do bloco 3. O vento sibilava do lado de fora, como se os próprios elementos se unissem para amplificar a tempestade que se formava no coração de Eloá. Enquanto as gotas de chuva começavam a bater no teto da marquise, uma batida forte reverberou ainda mais dentro dela. As memórias, como fantasmas, começaram a assombrá-la. O passado que ela tentava enterrar com tanto esforço, agora se erguia como uma sombra alta, ameaçadora e inescapável. A casa, que tinha se tornado refúgio, havia sido cenário de alegrias e risos, mas também de lágrimas e gritos. O cheiro de mofo e a luz fraca pareciam um eco das noites em que se sentava em silêncio, esperando que a tempestade lá fora não refletisse a que se desenrolava dentro de 4 paredes. Cada canto do lugar conhecia sua dor, as lembranças obstinadas de amor perdido, promessas quebradas e momentos que pareciam distantes. "O que você fez, Eloá?" A voz dele ecoava em sua mente, pesada como os trovões que agora estrondavam. A culpa a envolvia como um manto, e ela se sentia enclausurada, presa entre a esperança do novo e as correntes do que poderia nunca mais ter. Nuno, ali ao seu lado, interagia com a tempestade de formas que Eloá ainda não compreendia. Com o olhar fixo na chuva, ele parecia aceitar a intensidade do momento, desesperada. Por um porto seguro, ela se sentiu atraída por ele, mas a força do passado agiu como um impedimento. A sua abertura emocional e a dúvida de se permitir sentir alguma coisa nova confundiam-se em uma dança caótica que ela temia não conseguir conter. "Eloá", ele disse com a voz firme, quando finalmente ela conseguiu encontrá-lo em meio à sua confusão. "Precisamos enfrentar isso juntos. Não podemos deixar o que fomos nos dominar." Ele estendeu a mão mais uma vez. A força dele se contrapunha à fragilidade que sentia. E, no entanto, como uma brisa curta, a coragem começou a soprar novamente, embora dolorosamente. "Não sei se consigo", ela respondeu, sua voz trêmula, lembrando-se das noites em que prometeu a si mesma que nunca mais colocaria seu coração à mercê de alguém. "E se eu falhar?" Nuno não se afastou. Ele parecia saber que aquelas palavras eram uma barreira, até que a tempestade finalmente deixasse de rugir. No fundo, ele também lutava a sua própria batalha, embora fizesse com uma aparente tranquilidade que a fascinava, mas que a fazia duvidar de si mesma. Ninguém é perfeito. O amor é uma escolha, não um destino. Vamos decidir juntos. A incerteza
Percorria seu corpo como uma corrente elétrica, mas o que ela viu em seus olhos foi algo completamente diferente: calor. Ele oferecia um abrigo, um espaço onde poderiam simplesmente ser humanos, mesmo enquanto suas almas estavam em conflito. Entretanto, ao mesmo tempo em que buscava essa conexão, um medo incontrolável se instalou. O que aconteceria se abrisse a porta, mesmo que um pouco? O que havia do outro lado? Os estrondos de novos trovões refletiam bem a sua luta interna, sua tempestade pessoal. A imagem da lamparina, que um dia iluminou seu lar, agora era uma memória distorcida, como uma chama quase extinta em meio à escuridão crescente. Uma nova luminosidade era necessária, mas como poderia confiar na luz dele quando sua própria iluminação parecia ofuscada por nuvens pesadas de incertezas? A própria ideia de se abrir a Nuno parecia um jogo de roleta. O que ele pensaria dela se soubesse do que realmente carregava? Ela havia se tornado essa figura de fragilidade e privação. Como poderia ele escolher a luz sob essa carga? Um estrondo contra a marquise interrompeu os pensamentos turbulentos. 85 gotas de chuva se tornaram mais ferozes e as janelas tremiam sob o peso da tempestade. Eloá fechou os olhos, tentando se proteger da dor que a atingia. Era como se a natureza estivesse respondendo aos seus gritos silenciosos. Quando se virou para ele novamente, viu que sua expressão não condizia com sua insegurança. Havia uma determinação silenciosa em seus olhos, um convite para que arriscasse mais um passo. Mas o mundo lá fora não estava alheio às suas dúvidas. O frio e a solidão começaram a fazer um estrago ainda maior em seu coração. E, sem perceber, as lágrimas correram pelo seu rosto. Eu me sinto tão sozinha, Nuno. Esta tempestade é o reflexo de tudo o que eu estou sentindo. O que se torna da gente depois disso? Como enfrentamos isso se cada passo é um lembrete do que já perdemos? Ele respirou profundamente, como se estivesse sugando todo o peso daquela noite. A expressão dele tinha mudado, estava vacilante. Já não era a imagem de segurança que Eloá viu antes. Ele também começava a carregar as sombras. Eu entendo, Eloá. Não estou aqui para salvar você, mas para caminhar ao seu lado. O que mais podemos fazer se não permitir que o futuro nos surpreenda? Neste momento, a tempestade ao redor delas deixava de ser apenas uma força da natureza. Era um símbolo do que ambas as almas enfrentavam com a cumplicidade do universo. Mas quando Eloá finalmente deu um passo em direção à verdade que ali se formava, um relâmpago cortou o céu, fazendo com que ela se encolhesse. O som ecoou em toda a vila, parecendo inundar a vida com sua fúria. A conexão que havia começado a se solidificar em seu coração foi abruptamente interrompida, como se o universo estivesse dizendo que ainda não era o tempo. Era a confirmação de que os demônios que a perseguiam estavam longe de ser vencidos. O desespero crescendo dentro dela precisava de algum lugar para ir. Eloá sentiu uma onda de escuridão a engolir, como se estivesse sozinha mais uma vez. As palavras que Nuno pronunciaram a atravessaram como espinhos. O que parecia um vislumbre de esperança rapidamente se transformou em um abismo de medo, e a dúvida se arraigou. Estaria realmente pronta para dar um passo em direção ao desconhecido, quando um estrondo ainda mais assustador ecoou, seguido por um silêncio perturbador. Tudo o que poderia fazer era prender a respiração e esperar pela próxima onda de choque. O futuro já não parecia tão seguro, e o passado, mais uma vez, se tornava um eco ensurdecedor. Ela se sentia em um campo de batalha, e a tempestade não era apenas lá fora. Diante disso, Nuno ainda se mantinha próximo, mas havia algo em seu olhar que agora falava de cansaço e fragilidade. O que eles precisavam era de um milagre para acreditarem um no outro e, mais importante, em si mesmos. O medo os estava consumindo,
Mas havia um fio de conexão invisível, um desejo de lutar que ainda pulsava em suas almas. No entanto, ninguém era invulnerável ao peso das decisões que tinham diante de si. O som ensurdecedor da tempestade fora de seu abrigo. Era um eco do tumulto que brotava dentro de Eloá. O vento assoviava através das frestas, trazendo consigo gotas de chuva que mais pareciam lágrimas do céu. Ela estava trancada em um ciclo de dor e dúvida, e cada relâmpago representava um fragmento de sua insegurança, uma angústia que a impedia de avançar. Mas, no fundo de seu ser, algo começou a mudar. Nuno, sentindo a turbulência que lhe consumia, fez algo inesperado. Ele se aproximou, abaixou-se e segurou a mão de Eloá com delicadeza, como se estivesse tocando uma flor quase murcha, prestes a desabrochar. O calor de sua mão podia sentir-se até nas fragilidades do momento. Sinto sua dor, Eloá, ele disse suavemente, olhando em seus olhos. Mas precisamos nos lembrar de quem somos. Somos mais do que nossas cicatrizes, mais do que nossos medos. A conexão entre eles, antes tão tênue, agora pulsava como uma chama inextinguível. Eloá sentiu seu coração acelerar, não somente pelo medo, mas pela possibilidade de transformação. Lembranças de um passado que a atormentava começaram a se dissipar, e dentro dessa rememoração vislumbrou uma luz, uma memória nostálgica. Viajar pelas colinas da vila com seu pai, o sorriso sereno dele ao pôr do sol, as promessas feitas em meio a risos. Na frieza da noite, a imagem de seu pai se tornou um raio de calor que iluminou a escuridão. Eloá piscou, e as lágrimas trazidas pela chuva agora escorriam de seu rosto pelo desejo de reencontrar essa menina que ousava sonhar. Você acredita que podemos superar isso? Ela perguntou, a vulnerabilidade em sua voz quase palpável. Que podemos ser livres dos nossos fantasmas? Nuno sorriu, um sorriso não de resposta, mas de certeza. Ele não tinha as respostas para todas as perguntas que a afligiam, mas ao seu lado, Eloá sentia que a própria pergunta se tornava um sopro de fé, um ato de coragem. Sim, ele afirmou, podemos. Juntos, começaremos a batalha para conquistar nossos medos. Cada passo que damos é uma vitória. Até os pequenos são valiosos. Esqueça os fantasmas. Eles só são fortes se você permitir. A tempestade lá fora continuava rugindo, mas naquele pequeno abrigo, o ar começava a se aquecer. Eloá olhou para Nuno e, pela primeira vez, viu não apenas um homem ferido, mas um companheiro disposto a lutar com ela. A conexão crescia, se solidificando em um laço de esperança. Eloá começou a respirar mais fundo, permitindo que os medos fossem substituídos pela possibilidade. Encontrou no silêncio que a cercava uma estranha serenidade. A tempestade poderia rugir, mas ali dentro, um novo sentimento começava a brotar. Era a vontade crescente de não permitir que o medo a consumisse. Inspirou fundo e disse, então vamos lutar juntos. Por dentro, a percepção de poder surgia, e essa nova esperança fazia crescer a determinação em seu coração. A imagem da tempestade, que antes trazia escuridão, agora mostrava como uma força de natureza poderia também ser o catalisador de mudança. Nos dias que se seguiram, a imagem símbolo da tempestade persistiu, mas não era mais apenas uma força ameaçadora. Tornou-se um caminho para a transformação. Cada centelha que estourava no céu era agora uma expressão de suas próprias emoções e um lembrete do poder da conexão, da esperança e da força humana. Eloá e Nuno começaram a trabalhar juntos, não apenas em ações, mas em conversas abertas e profundas, enfrentando suas inseguranças e traumas passados. O espaço entre eles se transformou em um santuário de empatia e compreensão, onde as palavras deram lugar à vulnerabilidade e à coragem.
Como um novo dia que despontava, suas almas se iluminavam com a luz de possibilidades. Durante as noites, enquanto a chuva ainda caía, Eloá começou a compartilhar memórias de uma infância feliz, recordações que estavam quase perdidas. Um riso escapou de seus lábios ao relatar como costumava tocar as pequenas flores brancas em busca de alegria, lembrando-se da beleza do mundo que a cercava. Com o tempo, o clima foi mudando. Nuno incentivou Eloá a olhar para fora, para a tempestade. Ele a guiou para que somente sentisse, para que estivesse presente, como se o próprio ato de vivenciar a vida já fosse uma vitória. E assim, como cada gota de chuva caía e lentamente se perdia na terra, Eloá começou assim a dissipar os fantasmas que a seguiam. Cada respiração profunda se tornava um lembrete de que estava viva, que no domínio do medo havia espaço para a fé e a esperança. Mas houve um momento de prova, onde um desafio à antiga dor surgiu, como um trovão que ecoou na distância. Durante uma dessas noites tempestuosas, uma lembrança do passado de Eloá conseguiu invadir a serenidade que estavam construindo. O telefone começou a tocar e, ao olhar para o visor, ela viu o nome de alguém que era sinônimo de dor e abuso emocional. A respiração ficou pesada e a dúvida se instalou novamente, mas, em um lampejo de coragem, virou-se para Nuno. Ela precisava escolher. A escolha entre o medo que havia mantido sua vida em cativeiro ou a força que descobrira gradualmente em sua jornada. Eu não consigo, Nuno. E se aquilo tudo voltar? E se eu fracassar? Ele segurou suas mãos, o olhar intenso e sincero. O que você realmente teme, Eloá? Não é a ligação em si, mas o que ela representa. Que consigas enxergar o quanto você é mais forte do que imagina. O coração de Eloá pulsava em um ritmo acelerado, certa de que Nuno estava certo. Apertou os olhos, sentindo a tempestade em seu interior, e decidiu enfrentar não apenas aquele telefonema, mas também cada parte de si que duvidava. Era hora de dar um novo passo. Ela se preparou para mudar a narrativa de sua vida, e aconteceu um encontro, coragem e esperança. Com um aperto de mão firme e um olhar profundo entre eles, reinterpretaram a imagem da tempestade. Agora era também uma antecipação do que estava por vir. Simbolizava a renovação de suas vidas, um espaço onde poderiam florescer. Diante do desafio, Eloá compreendeu que o único caminho para sua liberdade era seguir, passo a passo, com coragem. E ao fazer isso, tornou-se um farol de luz, não apenas para ela, mas para Nuno também. E enquanto a tempestade rugia fora do abrigo, dentro dele, as sementes de uma nova fé germinavam com força e vitalidade. À medida que se preparava para a chamada, abriu a janela e deixou que o vento e a chuva entrassem, lavando não apenas o ambiente, mas também as dúvidas e o medo. Era hora de renascer. E Eloá estava determinada a fazer isso, não sozinha, mas ao lado de Nuno. Ela sorriu pela primeira vez em muito tempo. Havia um futuro à frente e, pouco a pouco, começava a acreditar que estava pronta para enfrentá-lo. A conexão entre eles, recém-redescoberta, agora pulsava por toda parte. Mas ao longe na vila, a sombra de antigas dores ainda se mantinha, observando e esperando um momento, ansiosa para se manifestar novamente. E a tempestade, agora uma aliada, poderia trazer luz ou escuridão mais uma vez. Na manhã seguinte, uma luz suave e dourada invadia o abrigo, dissipando os ecos da tempestade da noite anterior. Eloá se levantou com um novo propósito, como se as torrentes de chuva tivessem lavado não apenas as ruas de barro, mas também toda a dor que a acompanhara. Nuno já estava de pé, observando o céu azul que começava a surgir entre as nuvens. Ele tinha uma expressão serena, mas os olhos refletiam um misto de ansiedade e esperança. Ele olhou para Eloá.
que agora emanava uma luminosidade que não tinha até então percebido. "Preparada para o que vem a seguir?", perguntou ele, com um tom de voz que misturava apoio e expectativa. "Estou", respondeu Eloá, endireitando os ombros, e seu olhar se firmou nas janelas que davam para a cidade. Assim da Tauri para a cidade. Sentia a força que vinha dele, irradiando a confiança que tanto buscara. "Hoje é o meu dia." Ambos se prepararam para o que parecia um evento monumental, o telefonema que mudaria tudo. Eloá sentiu o coração disparar enquanto se sentava à mesa, com o celular nas mãos. A pequena tela iluminou-se e ela respirou fundo, sentindo o peso das opções. Lançar-se ao desconhecido era aterrador, mas também uma oportunidade de reencontrar quem havia sido e quem poderia, finalmente, se tornar. Nuno estava ao seu lado, uma presença calma que representava todas as mudanças que buscara. Ele mesmo guardava suas fraquezas, mas não hesitava em apoiá-la. A nova tempestade que havia se formado em sua mente não era mais um empecilho, ao contrário. Agora era uma metáfora poderosa para a luta interna que ambos estavam enfrentando. Eloá olhou para Nuno, que lhe fez um sinal de encorajamento, e finalmente discou o número. O telefone tocou, e cada som parecia um lembrete de que o momento crucial estava se aproximando. Os dedos de Eloá tremiam levemente. A primeira chamada foi silenciosa, uma respiração nervosa do outro lado. O clamor de lembranças antigas ameaçava invadir a mente de Eloá, sombras do passado que a faziam temer a rejeição novamente. Até que, finalmente, uma voz conhecida respondeu. Era Marcela, sua antiga amiga que não via há muito tempo. O tom de sua voz, além de familiar, trazia um peso que Eloá não esperava sentir novamente. "Eloá? É você?" Ela sentiu as paredes de seu coração se fechando, mas fez uma escolha. Não estava ali para recuar, mas para se libertar. A voz dela saiu como uma onda de coragem. "Olá, Marcela. Eu estou aqui e preciso falar com você." Nuno observava atentamente, o olhar fixo em Eloá, em vez do telefone, como se ela estivesse se conectando novamente a uma parte vital de sua história. Com cada palavra, Eloá sentia como se estivesse desatando nós do passado com uma força invisível, amarrando-se novamente à luz da amizade que julgara perdida. "O que aconteceu? Você desapareceu e eu nunca soube o porquê." A voz de Marcela era doce, mas havia uma pontada de dor que atravessava cada palavra. "Eu perdi o controle da minha vida," Eloá admitiu, e as lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. "Fugi de mim mesma, do que havia se tornado, mas eu estou aqui agora, querendo encontrar um caminho de volta." A conversa prosseguiu, revelando verdades há muito escondidas, feridas e ressentimentos expostos sob um novo dia. Eloá ousou compartilhar seus medos, suas fraquezas e a tempestade que tinha enfrentado. E, em resposta, Marcela admitiu sua própria dor, o sentimento de perda e saudade. E ali, em suas vulnerabilidades, elas se reencontraram. "Eu sempre estive aqui, Eloá," Marcela disse, quase um sussurro, como se as palavras fossem um feitiço de cura. "Vamos reconstruir o que foi quebrado. Eu não quero que você pense que não se importo." E assim, em meio ao tumulto emocional, a tempestade se acalmou. O passado já não a dominava. Em vez disso, Eloá sentiu o calor de uma amizade renovada. Era uma luz crescente, um vislumbre de esperança que apagava as lembranças sombrias. Ao desligar o telefone, um silêncio sereno tomou conta do abrigo. Eloá virou-se para Nuno, seu olhar repleto de gratidão. "Eu nunca teria conseguido sem você. Graças a você, tive a coragem de enfrentar meu passado." Ele sorriu, um brilho nos olhos que iluminavam sua alma. Era um momento transcendental. A catarse
catarse das emoções contempladas, um verdadeiro renascimento para ambos. Nuno se aproximou e a envolveu em um abraço caloroso. Você encontrou sua voz, Eloá. E agora, uma nova história começa. A tempestade do dia anterior tinha trazido mais do que apenas chuva. Tinha trazido a possibilidade de renovação e amor. E agora, com o céu mais claro e o vento frio se transformando em uma brisa suave, Eloá e Nuno entendiam que a verdadeira força reside na vulnerabilidade. A imagem da chuva agora refletia não apenas erosão, mas também fertilidade. Era uma nova história que estava prestes a ser escrita. E ambos estavam prontos para enfrentar o que quer que viesse a seguir, em harmonia e juntos. E assim, o coração de Eloá pulsava com uma nova energia. Tinha dado um passo decisivo em sua jornada e, ao mesmo tempo, deixado a porta entreaberta para a transformação, não apenas de sua vida, mas para todos ao seu redor. As sementes do amor e da amizade começaram a brotar, prometendo florescer, que novas tempestades poderiam trazer novas alegrias, e assim, com um coração renovado e a luz do novo dia, Eloá passou a acreditar que sempre é possível renascer. O sol começava a despontar timidamente no horizonte, despejando seus raios dourados sobre a vila. Eloá acordou com a luz suave filtrando pelas cortinas de seu abrigo. Os ecos da tempestade da véspera ainda ressoavam em sua mente, mas agora eram acompanhados por uma melodia diferente, a canção da esperança e da renovação. Sentou-se na cama e olhou pela janela. O céu, agora azul, carregava sinais de uma nova vida. Eloá havia tomado uma decisão. Era hora de olhar para frente, levar seu renascimento a sério. Seria um desafio, claro, mas com Nuno ao seu lado, a força de suas conexões recém-descobertas a tornava inquebrável. Ela se vestiu rapidamente e saiu para o primeiro quintal, onde os pingos da chuva anterior haviam deixado a terra úmida e o aroma fresco dos vegetais invadia o ar. Enquanto caminhava entre as ervas que se erguiam vigorosas, um pensamento ressoava em seu coração. As cicatrizes que o passado deixara a tornavam quem ela era, e essas cicatrizes podiam sim ser marcas de luta e não de fraqueza. Lembrou-se da conversa com Marcela, de como a vulnerabilidade poderia ser um aliado poderoso. E essa lembrança foi suficiente para que um novo propósito florescesse. Em meio a toda essa beleza natural, Eloá sentiu um impulso. Decidiu que era hora de reatar laços com a comunidade. O abrigo, que antes era um refúgio solitário, agora se tornara um espaço de acolhimento. Ela sonhou com um projeto: criar um pequeno centro comunitário que oferecesse apoio emocional e prático a pessoas que, como ela, haviam decidido renascer. Mas para isso, ela precisaria da força da comunidade. Rever as pessoas que durante tanto tempo ignorara trazia um certo medo, mas Eloá já não era a mesma de antes. Com um sorriso no rosto, saiu pelas ruas da vila, convidando aqueles que encontrava para ajudá-la a erigir algo novo. Eu quero criar um espaço onde possamos ser honestos sobre nossas lutas e nossas vitórias, dizia ela, com uma voz forte e clara. Um lugar em que cada um possa voltar a acreditar em si mesmo. As reações foram surpreendentes. Cada sim se tornou um tijolo nessa nova construção, não apenas do centro, mas de um caminho de conexão entre elas. Havia desconforto, claro. Algumas pessoas ainda não haviam superado suas próprias lutas, mas havia também um calor crescente, uma disposição para se abrir e se reconectar. Como parte de seu plano, Eloá começou a organizar encontros em sua casa. As lágrimas e sorrisos foram quase instantâneos. As histórias fluíam como um rio, levando com elas as veredas da dor e da solidão. A imagem da chuva, que antes representava perda, agora simbolizava cura.
E cada história contada era como uma gota de água que alimentava um solo sedento por transformação. Com Nuno a seu lado, Eloá se sentia mais forte a cada novo encontro. Juntos, viam a fragilidade humana como uma ponte para a empatia e o amor. Os dias passaram, e o que começou como uma ideia tímida cresceu em um projeto vibrante. O centro se tornou não apenas um espaço físico, mas um santuário para aqueles que buscavam um novo começo, um lar para a dor e a superação. No dia da inauguração, as pessoas se reuniram sob o céu agora radiante. A música suave preenchia o ar enquanto Eloá observava a alegria, os sorrisos e os abraços. As flores, plantadas com tanto cuidado pelo grupo, embelezavam o espaço, uma nova vida brotando do solo que antes era rejeitado. Ela então subiu ao pequeno palco improvisado, o coração pulsando com emoção. A partir de hoje, este lugar será um símbolo de tudo o que podemos construir juntos. Assim como a chuva purificou a terra, todas as nossas histórias se entrelaçarão para criar algo belo e duradouro. Nossa dor não é o fim, é o início de algo novo. As lágrimas escorriam pelo rosto de homens e mulheres, não de tristeza, mas de uma alegria profunda que só vem com a percepção de que a transformação é sempre possível. A imagem da chuva agora florescendo, um testemunho vivo de que, nas tormentas da vida, sempre há a possibilidade de renascer. Ao encerrar seu discurso, Eloá olhou para Nuno, que sorriu para ela, e sentiu no peito uma onda de gratidão. Ambos sabiam que os desafios ainda estariam por vir, mas agora enfrentariam os ventos que soprariam juntos, de mãos dadas, juntos, reconstruindo não apenas suas vidas, mas também o local onde viviam, e ali, sob o céu claro, a história de Eloá e de tantos outros encontrava um novo eco, reverberando a certeza de que, mesmo após as tempestades mais violentas, sempre haverá um novo amanhecer. A vida, após tudo, sempre será um ciclo de florescimento. Fim do roteiro. Mensagem final. Em cada gota de chuva existe a promessa de um recomeço,